Olá, sejam todos muito bem-vindos à série de lives da Cerebral Influencer. E hoje eu vou receber aqui o Dr. Tiago Gil, um médico anestesista que trabalha com ketamina para o tratamento da depressão. Fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Assim que o Dr. Tiago Gil entrar, eu vou enviar para ele o convite e a gente vai falar então um pouquinho sobre esse tema. Oi para todo mundo que está aqui, ele acabou de entrar. Vou convidá-lo para participar aqui com a gente. Olá, tudo bom? Seja Olá, muito Natana. bem-vindo. Obrigado. Primeiro eu quero agradecer por você estar aqui comigo hoje, para a gente falar um pouquinho então sobre esse tema. Prazer é meu. É um tema que me interessa bastante. Eu preparei algumas perguntas, mas deixei livre também para quem estiver aqui interagir com a gente. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, enfim, quiser falar alguma coisa, aí a gente responde. Combinado? Claro. Quer se apresentar? Falei só que você é médico anestesista e trabalha com ketamina, mas fica à vontade. Isso, meu nome é Tiago Gil, sou médico anestesista e vim trazer um pouco da informação científica sobre a cetamina no tratamento dos transtornos de humor. É isso que a gente vai falar sobre hoje. O que temos de evidências, como é que está o desenvolvimento na ciência sobre isso. É uma medicação que não tem um patrocínio da indústria, então não tem uma grande publicidade e a gente precisa trazer essas informações científicas para as pessoas que nos assistem. Tá bom. Para a gente começar, tem muita gente aqui que ainda não sabe muita coisa, enfim, então eu vou fazer uma live mesmo para leigos, tá? Quer falar um pouquinho para a gente sobre o que é a ketamina? Ketamina ou cetamina, o nome mais técnico é cetamina porque vem de um grupo cetona mais amina, mas ketamina é o nosso nome corrente, a gente ouve muitas vezes mesmo, e também está certo. Eu falar sobre ketamina, cetamina. Ele é um anestésico derivado da fenciclidina, um outro anestésico anterior a ela, que tinha muitos efeitos colaterais. Então, em 1968, se não me engano, foi desenvolvida a cetamina, baseada nesse outro anestésico, então é um componente sintético, e usado em anestesia desde 1969 nos Estados Unidos, pelo laboratório Parke-Davis, e no Brasil em 1970 foi a primeira vez que foi liberado para uso no Brasil sob o nome comercial de Ketalar. Se alguém é médico mais antigo ou enfermeiro mais antigo, vai conhecer o nome de Ketalar. É a mesma molécula. Então, a cetamina é um anestésico, capaz de induzir anestesia geral. Então, é o único anestésico endovenoso que a gente tem para trabalhar na anestesia. Quer dizer que ele tira dor e todas as outras sensações, inclusive reflexos. Coisa que, por exemplo, o Propofol, que também é considerado um anestésico, mas ele é um hipnótico e não um anestésico, porque ele não tira dor. Ele tira consciência, mas não tira dor. E a ketamina é o único endovenoso que tira tudo: dor, consciência, reflexos, só não faz relaxamento muscular. E como que esse anestésico começou a ser utilizado para tratar a depressão? Como que aconteceu essa história? Em 1970, foi lançado o primeiro antidepressivo, que era um antidepressivo baseado nas monoaminas, quer dizer, na serotonina. Então, inibir a recaptação de serotonina, aumentar a serotonina no cérebro, na fenda sináptica, na conversa entre os neurônios, serotonina, noradrenalina e monoamina, são as monoaminas, a noradrenalina, serotonina e dopamina. E em 1970 foi lançado o primeiro o primeiro antidepressivo específico. E essa era a ideia corrente naquela época, que perdurou até mais ou menos 2000. Como principal, vai 2010, como principal corrente da gênese da depressão. Paralelamente à ideia das monoaminas serem responsáveis pela depressão, um pouco antes de 1970 existia a hipótese glutamatérgica. Quer dizer que o glutamato, que é um neurotransmissor que aumenta a atividade dos neurônios, então um neurotransmissor excitatório, existia uma hipótese de que ele era o responsável pela depressão. O excesso desse neurotransmissor causaria depressão. Como chegou os antidepressivos via oral, os que a gente conhece hoje, fluoxetina, clomipramina e todos os que vêm depois, essa ideia glutamatérgica ficou um pouco jogada de escanteio
porque os antidepressivos tinham alguma eficácia. Então, seguiu-se esse caminho pela ciência. Em 2000, foi revisitado pela Universidade de Yale essa hipótese glutamatérgica que havia sido aventada até 1960 mais ou menos, 1970 mais ou menos. Revisitaram essa ideia sobre as vias glutamatérgicas serem responsáveis pela depressão. O pesquisador chamado John Crystal, na Universidade de Yale, escolheu o que ele tinha na mão como o bloqueador glutamatérgico ou bloqueador do receptor de glutamato, chamado N-metil-D-aspartato, NMDA. A gente sempre fala ele como NMDA. Então, ele escolheu o que ele tinha à mão como um bloqueador potente do NMDA, desse receptor. E quem estava perto era a ketamina, ou cetamina. Ele escolheu uma dose padrão que já tinha sido usada em outros experimentos como uma dose sedativa, então uma dose de 0,5 mg por quilo, infundidos em 40 minutos. Ele pegou 10 pacientes e foi testar a hipótese glutamatérgica. Se o excesso de glutamato realmente é a causa da depressão, vamos pegar esse bloqueador de glutamato, vamos bloquear esse glutamato no cérebro e vamos ver o que acontece. Foi bem assim. Então ele não escolheu uma dose com muito calculado, foi uma dose que já tinha sido feita antes para sedação. Pegou 10 pessoas com depressão resistente, então que os antidepressivos via oral não funcionaram, tá? Pelo menos 2 antidepressivos. Fez em 10 pessoas e mediu alguns momentos, e inclusive 24 horas depois, a intensidade da depressão. E a surpresa dele foi e nossa também, que no dia seguinte, 30% das pessoas estavam com uma redução da depressão, importante, mais da metade dos sintomas reduzidos, e 20% dessas pessoas, então um pouco a menos, não tinham mais o quadro depressivo aparente naquele momento. Foi assim que foi o primeiro trabalho, assim que surgiu. E essa dose continua sendo utilizada até hoje, ou novos trabalhos vieram que fizeram mudar? Porque só para as pessoas entenderem que quando elas fizerem um tratamento para a depressão, elas não vão ficar completamente sedadas. Isso. É diferente de uma cirurgia. Isso. Uma dose cirúrgica. A dose ela foi escolhida pelo John Crystal e é a dose que a gente tem hoje nos artigos, é a dose que é mais utilizada hoje nos artigos para falar sobre cetamina, para testar a cetamina, é essa mesmo, 0,5 mg por quilo. Ela causa uma sedação leve, não é um apagão, a pessoa não apaga totalmente, então isso diminui um pouco os riscos. Se você fizer uma dose maior, aumentaria os riscos porque levaria até anestesia geral. Então essa é a dose que os trabalhos usam como dose padrão, 0,5 mg por quilo. E até hoje, nós continuamos tendo a mesma recomendação. Então, a recomendação da ketamina, ela é feita para pessoas que não estão tendo os mesmos benefícios que outras pessoas têm com a medicação oral? Isso, a gente tem um guia internacional chamado CANMAT, que é um guia canadense, é o guia de tratamento terapêutico mais citado no mundo, com certeza. E esse guia CANMAT, ele coloca a ketamina como terceira linha de tratamento. O que quer dizer isso? Você tenta a medicação via oral, uma medicação, tenta a segunda medicação via oral, não teve sucesso, é a terceira linha de tratamento. Tem nível de evidência 1, quer dizer, a melhor evidência possível, então realmente ela funciona. A gente tem uma revisão sistemática mostrando que ela funciona de 7 a 15 vezes mais do que o placebo. Então, ela funciona, mas ela deve ser usada como terceira linha. Depois que você usar 2 medicações via oral e não ter sucesso, ela entra. É indicado ainda no CANMAT, que é esse guia 0,5 mg por quilo infundidos em 40 minutos, com uma resposta de mais ou menos a mesma coisa que o John Crystal achou, 30% de melhora na primeira dose e 20% de remissão com essa primeira dose. Outras doses e outras formas de administrar foram exploradas em outros trabalhos, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Então, essa indicação, ela muda quando tem a ideação suicida? Já que a gente está no mês de setembro e a gente tem falado muito sobre essa questão do suicídio, se a pessoa tiver uma tentativa suicida, de repente a ketamina pode ser um caminho mais adequado, mesmo que ela não tenha feito uso de 2 medicações sem sucesso?
No próprio CAMAT, a gente tem uma recomendação de exatamente assim, a ketamina deve ser terceira linha, ou quando o sofrimento é importante, ou quando há comportamento de autoagressão e pensamentos suicidas, ou quando é necessário uma reversão rápida dos sintomas. Isso está lá no CAMAT, então você pode tirar da terceira linha e passar para a primeira linha, se você julgar que há uma emergência. Sobre a eficácia anti-suicida, ela é bem estudada, ela tem bastante trabalho mostrando uma redução da suicidabilidade, ou do comportamento de autoagressão e de suicídio importante. Tem inclusive trabalhos que mostram algumas áreas do cérebro ativadas na pessoa que está com esse comportamento, faz uma dose de ketamina, volta para a máquina de ressonância magnética e vê que essa área desliga, ela desativa e desaparece junto com o comportamento ou com esses pensamentos de morte. Então, não é uma indicação tão firme ainda, porque é um trabalho mais difícil de ser estudado, mas a gente tem, com certeza, evidências muito fortes e muito interessantes para esse tratamento com ideação suicida. E, por exemplo, alguém que assistir a nossa live, enfim, que estiver passando por esse problema, conhecer alguém que está sofrendo com depressão e quiser fazer o tratamento com ketamina, que caminho que essa pessoa tem que fazer? Ela precisa da indicação de um psiquiatra ou ela sozinha pode tomar essa decisão de procurar o centro de ketamina para tentar esse tratamento? É um tratamento que não está descrito em bula, então ele é chamado de off-label. A medicação é aprovada para uso de anestesia, mas o uso dela específico para tratamento de depressão não está descrito em bula. Isso faz com que a responsabilidade do tratamento não seja compartilhado nem pela vigilância sanitária, nem pelo fabricante do remédio, nem pelo CFM, nem pelo Conselho Federal de Medicina. E ele é de responsabilidade exclusiva do médico que está aplicando e do paciente que aceita. Não é um grande mito a gente fazer medicação off-label ou fora da indicação em bula. A gente tem diversas medicações, tanto na psiquiatria quanto fora da psiquiatria, inclusive misturas de medicações que são indicadas por trabalhos científicos, mas o tratamento não está na bula, não foi feito para isso. Um exemplo o que a gente poderia chamar de off-label é o tratamento com, por exemplo, 2 antibióticos ao mesmo tempo. A gente tem não tem trabalho na bula, não está falando esse antibiótico é indicado para somar com aquele antibiótico, mas quem trabalha em pronto-socorro, quem trabalha em hospital, em UTI, está acostumado a fazer 2 medicações ao mesmo tempo, para tratar uma infecção só. Então não é algo exclusivo da psiquiatria, não é algo exclusivo da anestesia, é algo bem comum e bem corriqueiro os médicos fazerem esse tipo de tratamento off-label. Então, se a pessoa está passando por esse momento, o principal indicador, quem deveria prescrever isso, o principal prescritor é o psiquiatra. Ele vai seguir o CAMAT, ele vai seguir os guidelines e vai pensar, bom, já passamos pela primeira, já passamos pela segunda, já estamos na terceira. A pessoa que está sofrendo, ela pode perguntar para o psiquiatra dela, será que não está na hora? Eu ouvi falar sobre esse tratamento, o que você acha desse tratamento? E ela pode procurar algum lugar que faça infusão de ketamina endovenosa, que é a nossa versão mais robusta nos seus dados, e perguntar para o profissional, o que você acha? Você acha que eu devo ser submetido? O que você considera? Então pode ser uma busca ativa, a pessoa pode perguntar para o profissional, como ela pode ser recomendada pelo psiquiatra. Os 2 caminhos são viáveis. Perfeito. E qual que é a diferença da ketamina para as medicações orais? Por que a gente tem essa diferença na questão de como a pessoa se sente? O que muda? Acho que a coisa que principalmente muda nas medicações via orais é a velocidade de remissão do quadro. A ketamina ela é considerada como um antidepressivo de ação rápida. Existe um grupo nos Estados Unidos chamado RAPID, em inglês, RAPID, que ele só estuda antidepressivos de ação rápida. A eletroconvulsoterapia é um antidepressivo de ação rápida. Ele pode ser usado dessa forma. Então, a pessoa tem, às vezes até no mesmo dia, às vezes em horas, uma redução da angústia, uma redução da dor psíquica que é causada pela depressão. Então, esse é um dos principais motivos, assim, uma das principais coisas que a ketamina faz, que é diferente de outras medicações. Você não espera o ciclo completo de medicação, 6 meses, para saber se você responde ou não àquele antidepressivo. A ketamina a gente consegue saber isso em 15 dias.
A gente já tem os trabalhos, mostram uma série de 6 infusões, e já te diz se você responde ou não à ketamina. Perfeito. E alguns estudos, eles mostram que nos Estados Unidos, até mesmo alguns psicólogos têm feito a ketamina nos pacientes. Aqui no Brasil, como é que funciona essa legislação e qual que é a diferença entre a venal e a muscular? O que muda? Nos Estados Unidos, as leis sanitárias, as leis são bem mais fracas. A gente acha que nos Estados Unidos é tudo mais rígido, mas não é. As leis de saúde são bem mais fracas, bem menos restritivas. É meio que assim, faz o que você quiser, mas também a responsabilidade é sua, né? Então lá você tem uma figura do enfermeiro anestesista, que a gente não tem aqui, que seria um enfermeiro com treinamento para anestesia. A gente aqui só pode ser feita, anestesia é um ato médico. Então essas pessoas, enfermeiros anestesistas, fazem infusões de ketamina, tanto endovenosas quanto intramusculares. E alguns psicólogos que acham que podem fazer, e eles fazem intramuscular. Aqui no Brasil, quais são as nossas leis? A cetamina é um anestésico, e todo o anestésico deve ser feito somente por anestesistas ou pessoas treinadas com pessoas sedadas, pessoas anestesiadas. Pode ser, por exemplo, um médico de emergência ou um médico de intensiva, de unidades intensivas, que estão acostumados a lidar com pessoas sedadas. Essa é os recursos humanos. Tem que ser feito sempre em hospital. Ketamina é de uso restrito hospitalar. Então, se você vai usar ketamina e você não está num hospital, alguém desviou essa medicação. Seja que o desviou de um hospital, seja comprou no mercado negro, seja no câmbio, então você só pode usar ela se estiver dentro de hospital. Você só consegue comprar ela legalmente dentro de hospital. Ela só tem 2 vias de administração aprovadas para o seu uso. A via intravenosa, então que você pega a veia e põe na veia, ou a via intramuscular. Intramuscular, geralmente a gente recebe no braço ou recebe nos glúteos. São as 2 formas intramusculares mais comuns. Outras formas de administração da cetamina que a gente tem não é autorizado pelo fabricante. Então, por exemplo, eu poderia fazer via oral, tiro do frasco e pingo embaixo da língua. O fabricante não se responsabiliza, não diz que essa é uma via de administração ok, boa, não sabemos se isso é absorvido pelo corpo e não sabemos se não causa uma lesão. Por exemplo, o pH da ketamina é de 4, então se eu pôr na língua, será que eu abro uma ferida? Será que eu machuco a minha língua? Será que eu faço uma necrose na língua? Até se eu fizer isso subcutâneo, então na barriga, que nem insulina. Insulina é aprovado para o uso subcutâneo, mas ketamina não é. Quando eu faço subcutâneo, será que eu estou absorvendo a ketamina? Será que eu não vou machucar minha pele com esse pH baixo? Então, a gente não tem dados sobre isso. A gente tem poucos dados sobre a subcutânea, enquanto que você aplica a subcutânea, quanto chega no sangue. E ele é mais ou menos metade do que você consegue quando você faz da forma endovenosa. Mas não temos muitos trabalhos. Os guias internacionais somente recomendam de forma endovenosa. Formas intramuscular, via oral. Tem pessoas nos Estados Unidos que fazem tipo um gel, tipo uma cera e colocam na boca. Não é aprovado, não tem trabalho, a gente não sabe o que pode acontecer, inclusive pode machucar e pode lesar, ou você pode ser só enganado. Você, nos Estados Unidos, pode acontecer isso, aqui que eu saiba ainda não. Você pode, por exemplo, fazer esse drops, colocar na boca, e isso machucar a sua mucosa, até perder dentes, a gente não sabe o que pode acontecer. Então a gente fica sempre com os usos. Primeiro uso, que tem mais estudos, o mais sólido, que é o uso endovenoso, que a gente tem mais controle sobre ele, e fica com o que a gente... Segundo seria o intramuscular, que é ou nos glúteos ou no braço. Alguns psicólogos nos Estados Unidos fazem uns retiros espirituais, fazem algumas coisas e usam ketamina intramuscular. Mas de forma correta, de forma ética, de forma transparente, a gente só tem os trabalhos com ketamina endovenosa. A Nicole perguntou aqui para nós se esse é um tratamento exclusivamente particular ou se ele está disponível pelo SUS. É complicado responder isso porque a gente tem que entender como que funciona a dinâmica
do sistema de saúde no Brasil. Então, todo mundo, tudo é SUS, o sistema é único, todos são únicos, a gente tem os que são providos pelo Estado e os que são providos pelo próprio paciente, então são os particulares, tudo é o SUS, e todo mundo tem direito a todos os tratamentos dentro do SUS. Se o tratamento não está disponível, ele deve procurar os seus direitos pela justiça. Então, não tem nenhum hospital que eu conheça até este momento, hospital particular, hospital público que faça esse tratamento. Apesar dos hospitais públicos terem cetamina, ser uma medicação que está disponível no centro cirúrgico, eu não conheço nenhum hospital que faça isso de forma gratuita. Deve ser essa a pergunta da Nicole. Tem alguém gratuito que faz isso? Que faz isso. Não temos esse... Eu não tenho informação de que alguém de forma gratuita faça infusões endovenosas de ketamina para o tratamento de depressão. E as pessoas que têm convênio também nem sempre têm disponível o tratamento. Então, elas precisam, às vezes, buscar a justiça para conseguir realizar o tratamento com ketamina para depressão. Isso. Havendo prescrição médica, todo mundo tem o direito, mesmo quem conta com o convênio particular ou quem conta com o serviço público de saúde tem o direito de receber ketamina. Como esse direito vai ser exercido, muda de acordo com quem você vai pedir para que exerça esse direito. Quando você tem um convênio médico, você tem duas opções. Ou o convênio médico inclui isso no reembolso dele, ou ele abre uma clínica de infusão e ele oferece isso para os segurados, ou a pessoa vai precisar entrar com um liminar para que seu direito seja exercido. Existe uma súmula 102 do Tribunal de Justiça, essa de São Paulo. Essa súmula diz que não é porque o tratamento é off-label ou porque ele é experimental que ele não deve ser coberto pelo plano de saúde. Quem decide o tratamento é o médico e não o plano nem a bula. Então, se o médico recomendar, a pessoa tem o direito de receber esse tratamento e ela deve procurar esse direito na justiça. Perfeito. E quando o paciente chega, então, para fazer o tratamento, como que é feita essa infusão? Tem algum cuidado que ele precise ter? Existem algumas regras com relação a isso? É bem interessante. Existe um livro chamado Ketamina para Tratamentos Psiquiátricos de Depressão. Ele é editado por esse grupo canadense. Inclusive, dentro desse grupo canadense tem uma brasileira, uma psiquiatra brasileira, Elisa Britsky, que assina junto esse livro. E nesse livro eles dão algumas instruções de como deve ser montada uma sala de infusão. Eles colocam ali, nesse livro, que a sala deve ter controle de estímulos, principalmente. Porque a ketamina vai anestesiar os seus sentidos. E você vai começar a confundir os sentidos e os inputs externos, pessoas passando, falando, coisas acontecendo. E para que seja uma experiência agradável receber a ketamina, você deve receber a ketamina num ambiente controlado. Um dos efeitos colaterais da ketamina chama dissociação, que é justamente esse desligamento dos inputs sensórios, dos nossos órgãos do sentido, e o cérebro cria alguma coisa em cima dessa falta de input sensório. Então, por exemplo, você perde o tato, perde a via do tato, temporariamente, porque a ketamina é um anestésico, então temporariamente ela anestesia seu tato, e o cérebro passa a criar alguma coisa no lugar. Então a pessoa sente que ela está flutuando, ela sente que ela está sendo massageada, ela sente que a cama está se mexendo. Quando você está num ambiente adequado, calmo, tranquilo, e é isso que está nesse livro da Elisa Britsky, quando você está num ambiente calmo e tranquilo, você vai passar por essa experiência de forma agradável. Se você está num ambiente aberto, com outras pessoas, com iluminação, você vai sentir um pouco ameaçado nesse ambiente. A gente precisa ficar mais atento no ambiente com outras pessoas. E essa sensação pode ser ruim. E você pode ter uma experiência da ketamina ruim. A ketamina vai também tirar sua sensação temporal. Vai anestesiar sua sensação temporal. E vai ser um momento que você precisa também estar confiando em quem está com você. Então é importante você ter alguém do seu lado, em que você, quando estiver um pouco confuso, pensar, nossa, quanto tempo eu estou aqui? Você olha para o lado, vê uma pessoa de confiança e fala, nossa, tá tudo com ela, tá tudo bem. Então, um ambiente, que é o que nesse livro eles chamam de setting terapêutico, é extremamente importante. Né? A gente não faz consulta de psicologia, por exemplo, num salão. A gente não faz endoscopia num salão com outras pessoas. A gente não faz consulta médica num auditório. Então, a gente também não faz ketamina em qualquer lugar. Existe um setting terapêutico, existe um ambiente adequado. O ambiente adequado descrito nesses trabalhos
É um ambiente com controle de estímulos, monitorização completa. Então, aqui no Brasil, monitorização completa significa oxímetro, manguito, para a gente medir a pressão, e cardioscópio, para a gente olhar a atividade elétrica do coração. Essa é a monitorização mínima necessária para a gente poder fazer ketamina. E a pessoa tem algum risco durante a infusão? Tem os riscos são durante a infusão, e a ketamina é um anestésico, e os riscos vêm todos do fato dela ser um anestésico. Então, ela é um anestésico que libera adrenalina e noradrenalina. Então, um dos efeitos colaterais é aumento da pressão arterial. Pessoas que não são hipertensas não vão ter problema. Os trabalhos dizem mais ou menos 20% das pessoas que recebem ketamina têm aumento da pressão arterial. Esse aumento pode chegar, nos trabalhos mostra que pode chegar até acima do nível seguro. Se a pessoa for uma hipertensa descontrolada, não deve nem fazer a infusão, mas se fizer pode chegar em níveis perigosos. Então precisa de alguém olhando e monitorizado para poder controlar. Segundo efeito colateral muito comum é o aumento da frequência cardíaca, justamente para a liberação das catecolaminas de adrenalina. Se a pessoa não tem problemas cardíacos, vai passar super bem por esse aumento, o coração vai aguentar. Se tem infarto prévio, se tem um coração aí meio capenga e está tomando remédio, 5, 6 antihipertensivos, antiarrítmicos, já operou, já é uma pessoa que precisa de mais cuidados, porque é potencialmente perigoso nessa infusão. O terceiro efeito colateral que pode acontecer é a sedação excessiva. Então, é a anestesia geral. Isso pode acontecer. Tem na literatura descrito que mais ou menos 1 a cada 3.500 aplicações de ketamina, os pesquisadores encontraram uma pessoa que faz anestesia geral, mesmo com dose padrão. Então, o que é anestesia geral? Perde a capacidade, inclusive, de respirar, de responder, de ser acordada, de ser chamada, e precisa de um suporte de um anestesista. Quer dizer, oferecer oxigênio, desligar a infusão e, se necessário, até mesmo manter uma ventilação externa, com ambu, com bolsa, com pressão positiva. Isso acontece mais ou menos 1 a cada 3.000. Não é o fato de você ter feito uma que impede de você de ter isso no futuro. Temos relatos de casos descritos na literatura de uma paciente, uma mulher, que fez 4 infusões num centro na Universidade de Oxford. Na 5ª infusão, ela precisou de auxílio de anestesista, teve que ser socorrida para continuar respirando. Na 6ª infusão, a mesma coisa. Precisou de um anestesista, precisou de receber oxigênio por pressão positiva, mesmo já tendo um histórico de 4 infusões tranquilas. Então, o passado não consegue nos predizer o futuro. O outro efeito colateral comum é o que eu já tinha dito, que é a dissociação. Esse é o que acontece em mais ou menos 100% das pessoas, que é essa alteração da percepção. Então, a pessoa vai estar deitada no quarto, começa a desligar os órgãos sensórios. O primeiro que desliga normalmente é o tato. Então, ela vai falar, nossa, eu estou flutuando. Mas não está de verdade, ela só não sente o peso dela na cama. Depois, a visão. Então, a visão começa a ficar meio confusa, a pessoa vai preferir ficar de olho fechado. Quando ela fica de olho fechado, o cérebro cria alguma coisa em cima disso. Geralmente cria texturas, geralmente cria paisagens, e algumas vezes cria o que os pesquisadores chamam de memória, de filminho. Então, os pesquisadores mostram que as pessoas relatam que viram coisas do passado dela. Então, elas estão dentro de uma memória do passado dela. Normalmente, 90%, até mais, considera esse quadro, essa dissociação agradável. As pesquisas mostram que 0,5% das pessoas que fazem ketamina desistem do tratamento por conta dos efeitos colaterais. É um número bem baixo, bem mais baixo que as medicações orais, mas acontece. Outra coisa que pode acontecer, com aí uma frequência mais ou menos de 1/3 das pessoas, é alguma náusea, um vômito, e para isso a gente tem algumas preocupações. Uma delas, por exemplo, é ter sempre jejum antes de fazer a infusão. Tá. A gente recebeu aqui um montão de perguntas, tá bom? Vou fazer na ordem. O Jaime perguntou se esse é um tratamento definitivo ou se ele serve como tratamento paliativo. A gente tem muitas evidências mesmo, uma força de verdade sobre ketamina para infusão única. Então, quando a gente faz uma infusão, a gente tem
um grande número de verdades ditas na literatura, a gente pode inventar isso, de que ela funciona e funciona 15 vezes mais melhor, mais potente do que medicação via oral por 2 semanas. Então não é a cura da depressão, é um tratamento para a depressão. Não é uma cura definitiva. A gente sabe disso por 2 semanas. Se isso vai se manter ao longo do tempo, a gente já tem aí 2 vezes mais eficaz do que o placebo para manutenção em 3 meses. Então, apesar da dose única, quem fez dose única e quem fez placebo, no final de 3 meses, aí 1,5, eu não lembro exatamente o número, mas se não me engano é 1,5, chama odds ratio esse número, ou a razão das chances, tem 1,5 mais vezes chances do que o placebo, de se permanecer com redução dos sintomas depois de 3 meses. Não é uma cura, então, mas é um tratamento. Muitos lugares nos Estados Unidos fazem esse tratamento rotineiramente, fazem com infusões repetitivas. Então a pessoa volta a sentir depressão, ela volta a fazer a infusão. Os trabalhos não endossam por muito tempo, porque não há trabalho sobre isso. Então é um trabalho caro, você pegar alguém e fazer isso por muito tempo é um trabalho caro. A gente tem no mercado, ainda não no mercado brasileiro, a versão intranasal da ketamina. Então a Janssen desenvolveu pegou a mesma molécula e desenvolveu numa versão que você espirra no nariz. Você não pode espirrar em casa, é uma coisa que você vai espirrar dentro de um hospital, porque ainda é um anestésico, ainda é a ketamina, ainda é regulada pela portaria 344, que regula os anestésicos. Ainda causa os mesmos efeitos colaterais. A diferença é que ela vem numa dose fixa, ela tem uma eficácia, uma chance de melhora menor do que a versão endovenosa, mas eles têm alguns trabalhos mostrando que a manutenção, então fazer ketamina a cada 2 semanas, fazer o Spravato, né, a ketamina a cada 2 semanas, por até 5 anos, que é o tamanho do trabalho que eles têm até hoje, é seguro e é eficaz. Então você pode manter. Baseado nesse trabalho, alguns trabalhos fazem, e algumas clínicas nos Estados Unidos fazem, e aqui você precisa procurar algum profissional que faça, infusões repetitivas de ketamina para manutenção do quadro. Só que esse é um nível de evidência menor. É um trabalho mais caro, um trabalho que custa tempo e dinheiro maior para uma medicação que não tem apoio da indústria farmacêutica, é muito difícil. Perguntaram também se serve somente para depressão ou se outros transtornos já vêm sendo tratados. E aí, especificamente, perguntaram aqui para bipolaridade e fibromialgia. E aí eu queria que você me falasse se você sabe de outros transtornos, como toque, também, enfim, aquilo que já foi tratado. O quadro depressivo unipolar, então de quem tem depressão maior, é sem dúvida dos transtornos psiquiátricos o mais prevalente. Então, com certeza, é o que mais tem trabalhos mostrando a eficácia. Esse guia que eu te contei do CANMAT, a gente tem o CANMAT para depressão unipolar e CANMAT para tratamento bipolar. No unipolar, a gente tem muita força de evidência de que funciona, de que é bacana, de que podemos fazer. No tratamento bipolar, como por ser uma doença um pouco mais complexa do que a unipolar, do que a depressão maior, temos menos evidências, mas temos sim evidências de que ele é eficaz, tão eficaz quanto, um pouquinho menor do que para a depressão unipolar, mas sim, temos com bastante eficácia. Outros transtornos, eles têm menos prevalência na população e, portanto, menos estudos sobre isso. Imagina que você é um pesquisador, se você tem $100 para investir, você investe onde você vai melhorar uma quantidade de vidas maior do que uma quantidade menor. Mas a gente tem evidência, sim, para tratamento, por exemplo, do transtorno obsessivo compulsivo, do TOC. Para as ansiedades e aceleração de pensamentos, a gente tem um trabalho bem bacana que mede isso, com ansiedade, com agitação motora, depois da ketamina, com redução disso, que pode servir para os estados mistos de humor. Então, para o bipolar em estado maníaco não tem evidência, né, o estado de aceleração, mas a gente tem para estado misto e estado depressivo. Comportamento e ideação suicida, a gente tem evidências sim que funciona de forma adequada, de forma robusta. Fibromialgia é uma doença que o anestesista já trata com ketamina. Se você for no anestesista
que trata a dor, ele vai te oferecer o tratamento em infusão de ketamina com outras medicações para tratamento de dor. Então isso já é já existe, isso já é pouco divulgado, mas existe, você pode procurar. Tem um respaldo na literatura, inclusive tem até um código TUS para você fazer esse tipo de trabalho. O TUS é o que os convênios usam para conversar. Então você tem. Outras indicações, tem pessoas trabalhos, né, que indicam para cefaleia, para enxaqueca, tem algum grau de evidência, não tão forte quanto depressão, justamente pelos números de estudos, mas não que seja mais fraco, sim, porque tem menos estudos. As esquizofrenias e outros transtornos esquizoides não têm evidência, não é indicado. Você tem um ou outro trabalho com alguma melhora, mas nada importante. Autismo também, você tem um ou outro trabalho, mas uma coisa bem simples, nada muito robusto que você deva considerar. Transtornos de ansiedade generalizada, ansiedade social, temos alguns trabalhos também, então com nível de evidência mais baixo. Para adição, para vício em álcool, alcoolismo, para vício em cocaína, para vício em heroína. A gente não tem aqui no Brasil heroína, mas fora tem, então tem trabalho sobre isso. Temos um tempo de abstenção do uso de cocaína, álcool e heroína maior do que o tratamento padrão, quando a gente trata com ketamina. Não tem eficácia, já foi testado, não conseguiu ser achada eficácia para tabagismo e para o consumo de cannabis. Então não podemos pensar nisso. E acho que a indicação primária da ketamina para os quadros dolorosos, como dor complexa regional, dor de membro fantasma, e alguns quadros dolorosos, isso já é sedimentado na literatura, anestesistas já usam, outros médicos que tratam dor, como neurologistas e neurocirurgiões, já usam a ketamina em infusão, muito parecida com o que a gente faz para depressão, já usam para tratamento de quadros dolorosos crônicos. Então, acho que a indicação que a gente tem na literatura mais robusta mesmo, vou ficar com depressão unipolar, seguida por depressão bipolar, com ou sem ideação suicida. Tá. Perguntaram para esquizofrenia leve atípica. Esquizofrenia não é indicado, né? Não, esquizofrenia a gente tem 1 ou 2 trabalhos que tentam reduzir os delírios, reduzir a desorganização de pensamento e não conseguir obter resposta na esquizofrenia. Quando a esquizofrenia somada com depressão, então esquizoafetivo, pode-se procurar algum lugar que tope fazer para o comportamento depressivo dentro da esquizofrenia, mas não tem evidências para esquizofrenia típica ou esquizofrenia pura. E para os quadros neurológicos, por exemplo, TDAH, epilepsia, tem algum estudo? TOD também? A gente não tem estudos específicos para esses quadros menos prevalentes, como transtorno ofiador desopositor, opositor desafiador. Epilepsia é um tratamento que a ketamina é indicada para o tratamento, mas não para o tratamento de manutenção do quadro epilético. Ela é indicada, está nos guias de emergência. Então, quando você recebe um paciente na sala de emergência em que tem um quadro epilético, uma crise convulsiva refratária, você tem uma sequência de medicações a serem dadas para esse paciente, e uma das medicações dentro dessa sequência é a infusão de ketamina. É usada em hospitais de UTI neurológica, usada em hospitais que você tem um cuidado neurológico mais intensivo, com infusões contínuas de longo prazo, tipo 5, 10, 15 dias usando ketamina para tratamento de quadros epiléticos. Parkinson, Alzheimer, outras doenças degenerativas, demência frontal, não temos evidências ainda. Teoricamente, ele seria interessante, a gente tem quadros anedóticos, tem relatos de caso, tem contato, mas a gente não tem fortemente eficaz, a gente não pode dizer que é um tratamento. Pode dizer que é um tratamento promissor, um tratamento que está em desenvolvimento. A gente espera que os cientistas realmente tentem para essas doenças mais degenerativas, mais graves. Perfeito. E qual que é a idade mínima que uma pessoa pode fazer a infusão? Porque eu sei de crianças com toque e também tenho bastante adolescente, assim, no início da fase da adolescência, 11, 12 anos, que tem automutilação como sintoma.
Então, a gente tem visto isso com maior decorrência hoje em dia. É comum que venha para o consultório alguns pacientes enfim, que se automutilam, tem uma idade mínima para poder levar esses pacientes para ketamina? Os trabalhos, os guias terapêuticos internacionais, eles só fazem trabalhos com 18 a 65 anos. Então, esse é o maior corpo de evidência. A gente tem 1 ou 2 trabalhos que fizeram com ketamina para adolescentes e crianças com depressão de 13 a 17 anos. O que eles acharam? Resposta similar, doses similares são eficazes. Então, a gente pode pensar que tem evidência, então há uma evidência, não é uma evidência super forte, para tratamento desses quadros de 13 a 17 anos. Vou lembrar que a ketamina é um anestésico indicado para usar mesmo em recém-nascidos. Como anestesista, eu já usei até para recém-nascidos com horas de vida, com minutos de vida. Sai do útero, vem para a sala de anestesia, sala cirúrgica, a gente anestesia com ketamina. E inclusive idosos, muito idosos, o mais idoso que eu peguei para tratamento, para anestesia, não para fazer anestesia, foi 106 anos. Então eu já usei ketamina numa pessoa de 106 anos com fratura de fêmur. Então, nesses extremos de idade, a gente é aprovado. Agora, para a gente pensar em tratamento de depressão, não existe uma bula papal, alguma coisa que o CRM, que alguém vai dizer, está aprovado. Isso nunca vai acontecer. Não vai vir uma aprovação de um órgão superior. Você tem que conversar com o profissional que você escolhe para prover ketamina, se você escolher isso. E perguntar, você se sente confortável em fazendo em crianças, adolescentes? Qual a idade mínima que você se sente confortável? Que evidências você tem para me dar sobre isso? Quais são os malefícios e os benefícios que você tem para me dar sobre isso? Obrigada, viu, Ricardo, pelo comentário aqui. Obrigada por estar com a gente hoje também. A Nicole perguntou se a pessoa que vai fazer esse tratamento, se ela precisa parar de tomar todas as outras medicações. É interessante essa pergunta, né? É bem interessante. Até 15 dias atrás, a gente tem o consenso dos artigos científicos mostrando que você deve fazer ketamina como um adicional. Então, um add-on. Você não vai largar as medicações anteriores, não vai parar de tomar as medicações anteriores e deve somar. O Spravato, que é a ketamina intranasal da Janssen, eles têm, por recomendação, por característica, você fazer o início de um antidepressivo novo, mais o início do Spravato junto. Então, é sempre como adicional. Para os trabalhos, isso é a verdade até 15 dias atrás. Mais ou menos a esse tempo, tem um centro de infusão de ketamina no Canadá, chamado Centro de Excelência em Tratamento de Ação Rápida. Tem 2 ou 3 unidades pelo Canadá e Estados Unidos. E eles produzem muito artigo científico. Eles têm uma base muito boa de ciência, mas sempre é retrospectivo. Então, eles vão pegar os prontuários anteriores e ver o que aconteceu. Eles não fazem trabalhos prospectivos, não é um centro gratuito, não é um centro ligado à universidade. Mas eles produzem muito com retrospectivo, né? Os estudos retrospectivos têm alguns vieses, têm algumas dificuldades em interpretar o que está sendo dito, mas o que eles encontraram? Que na retrospectiva, tá? Então, para trás. Uma força de evidência leve, é isso que eu quero passar para quem está nos assistindo. Não é uma força de evidência super robusta, que quem não usa medicação via oral, quem usa ketamina como único antidepressivo, tem uma resposta mais ou menos o dobro de que quem usa com antidepressivo junto, com antidepressivos baseados em monoamina. Quanto verdade é isso? Medicina não é uma verdade sim ou não. Quanto verdade é isso? A gente ainda tem que explorar mais e tem que entender melhor quais são as nuances. Um estudo prospectivo, então, daqui para frente, não retrospectivo, pegando trabalhos para trás, é um estudo que provém maior força de evidência. Então, talvez se a gente precisasse de um estudo ainda, um retrospectivo para dizer alguma coisa. Mas é um trabalho interessante, um trabalho que levanta a possibilidade de você usar a ketamina de forma monoterapia, né? Não é necessário você ter uma medicação via oral obrigatoriamente para começar o tratamento, não. A Antonieta perguntou sobre a psicoterapia utilizada junto com a infusão. Se você pode comentar um pouquinho sobre isso, sobre como tem sido, se tem estudo sobre isso.
A gente tem um crescimento do uso dos psicodélicos na psiquiatria. Tem trabalhos, tem livros, tem bastante gente falando sobre isso. Muito artigo sai sobre psilocibina, sobre o uso da ayahuasca, sobre o uso do êxtase, né? E sempre que eles falam sobre isso, eles falam sobre tratamento psicoterápico somado a esse psicodélico, né? E com a ketamina não é diferente. Você usa o estado alterado de consciência que a ketamina provê, então essa facilidade de anestesia que ela causa, então anestesia também as suas emoções de alguma certa forma durante a infusão, e um psicólogo competente, um psicólogo que sabe guiar dentro dessa psicoterapia guiada por ketamina, conversa com o paciente para resolver algum problema que ele tem, alguma crença, que é o termo técnico utilizado, você pode me ajudar mais do que eu nisso, que é um termo utilizado, uma crença negativada que ele tem sobre a vida, sobre si ou sobre os outros, sobre o futuro, para tentar colocar uma outra crença nesse lugar. Então é um trabalho super interessante, a gente tem comprovadamente que ketamina mais psicoterapia cognitivo-comportamental é mais eficaz e mais duradouro do que só ketamina. Então tem um trabalho bem bacana que comparou isso. A psicoterapia guiada por ketamina pode ser feita durante a infusão ou imediatamente após, enquanto a pessoa ainda está sob efeito da medicação, mas já está conversando, andando, falando. Então, são 2 momentos. Tem psicólogos que exploram muito bem isso nos Estados Unidos. Tem alguns grupos de estudos só sobre psicoterapia guiada. Tem, inclusive, aulas, eles fazem encontros, congressos, palestras. A Raquel Bennett é um dos nomes mais proeminentes nessa área, e talvez uma das primeiras, a fazer o uso da psicoterapia. O que eles pensam, o que eles dizem? Você vai ter criação de novos caminhos neuronais, de novas sinapses neuronais quando você usa ketamina. Então vamos criar os caminhos certos? Vamos criar os caminhos produtivos? Vamos deixar que os caminhos negativos e pensamentos negativados se desfaçam com o tempo, com a falta de uso? Essa que é a ideia por trás da psicoterapia guiada por ketamina, e é uma ideia super interessante. Para quem não tem diagnóstico, pode fazer a ketamina ou é necessário ter um diagnóstico? É necessário ter um diagnóstico ou uma indicação médica. O médico que diagnostica e indica. Então isso é necessário. Fazer por prazer, por teste, será que eu sou deprimido? Vou lá fazer uma infusão. Né? Isso é antiético por parte do profissional que provê a ketamina. É arriscado. A gente não faz uma endoscopia para saber se eu estou com gastrite. Não, você tem um sintoma, depois você trata esse sintoma. Você tem que ter um prejuízo na qualidade de vida para ter uma intervenção médica. Então, tendo um prejuízo da qualidade de vida, procura um profissional que possa te diagnosticar. Tendo o diagnóstico, você pode procurar você pode optar para que o tratamento seja esse com você. Acho que isso é importante, que a autonomia do tratamento é do paciente, não é do médico. Então, o médico tem a função de prover opções. Olha, você tem a opção de fazer ketamina, você tem a opção de fazer eletroconvulsoterapia, você tem a opção de fazer medicação via oral, a gente pode tentar mais 2 ou 3, e estabelecer um plano terapêutico com você. Mas quem decide como deve ser o tratamento, isso é um princípio da bioética, é o paciente. O paciente deve escolher, olha, para mim, eu prefiro esse ou esse. Eu escolho ketamina direto. Poxa, mas tem risco, tem custo, mas eu escolho. Eu posso escolher, não, eu não aceito o risco da eletroconvulsoterapia ou o risco da ketamina, eu vou continuar com medicação via oral. Então, o papel do médico é informar quais são as possibilidades e discutir com o paciente e com a família quais são os efeitos colaterais que ele tolera, quais são os efeitos benéficos que ele espera, e os dois juntos montarem um plano terapêutico. Pela sua experiência clínica, você acredita que o tratamento com a ketamina ainda não é tão indicado por uma questão dos psiquiatras não conhecerem? Já que a indústria farmacêutica não está por trás e aí eles acabam não sabendo tanto sobre... Acho que os psiquiatras indicam pouco ketamina. Eu acho que tem um espaço para eles indicarem muito mais. Eu vejo que existe uma resistência do público por medicação que tem que ser feita na veia. Então, acho que a coisa sempre se desenvolveu com medicação via oral. Diferente de uma ortopedia, ninguém pensa em tratar um osso quebrado com medicação via oral.
Então seria tão estranho quanto se alguém oferecer, você quer tomar uma medicação via oral e tratar a sua fratura? Acho que está mais por aí. Tem um ponto, então, por aí, que a medicação via oral sempre foi a base da psiquiatria. Os procedimentos intervencionistas em psiquiatria são poucos, né? Estimulação magnética transcraniana, estimulação elétrica está crescendo, e a eletroconvulsoterapia são os intervencionistas. Nenhum deles envolve anestesia. Mas se você... Então, acho que tem um pouco de dificuldade de entender que uma medicação, seja ela via oral, seja ela endovenosa, ainda é uma medicação, da mesma forma. Então, existe um pouco de receio sobre isso. Com certeza não existe uma indústria farmacêutica gigante por trás, como existe do Spravato. Então, o Spravato é a versão intranasal, e eles escolheram intranasal por uma série de fatores, mas existe toda uma indústria por trás que fala toda hora para o médico, que instrui o médico, está na bula. Quando o médico prescreve, ele fala, bom, se eu tiver errado, pelo menos está na bula. Então, eu tenho um respaldo maior por trás. Acho que isso pesa. O fato de não ser conhecido, de não ter uma divulgação muito grande, pesa para o lado do paciente também, né? O que ele está me indicando? Que essa coisa estranha que ele está querendo me dar, né? Nunca ouvi falar sobre isso. Pegar minha veia, fazer remédio para veia, nunca vi isso, né? Eu sou anestesista, eu sou da opinião de que se tem que ser feito, tem que ser feito. A gente usa anestesia e usa procedimentos cirúrgicos para coisas muito menos dolorosas ou muito mais simples, como, por exemplo, fazer ritidoplastia, tirar a ruga do rosto. Você faz uma anestesia geral, dá um baita de um trabalho, é um trauma gigantesco, são dias de internação e ninguém fala nada. Se eu quiser fazer um implante de silicone, colocar um corpo estranho embaixo da minha pele, vou fazer anestesia geral, vou fazer anestesia peridural, ser sedada, ficar 2 dias internado, por uma questão estética, ninguém fala nada. Na hora que a gente vai querer fazer uma intervenção endovenosa para um tratamento de uma doença real, dolorosa, que tira a qualidade de vida, que tira trabalho, que tira a vida social, que tira a capacidade da pessoa de tomar banho, aí já é meio estranho, aí já é um absurdo. Então eu acho que é uma coisa cultural, muito importante, de que os tratamentos sempre foram por via oral. Não tanto pela questão fria médica, né? Qual o risco que eu estou propondo, qual o risco que a ketamina produz e qual que é o benefício. Não. Para mim, por exemplo, o implante de silicone é uma das cirurgias plásticas mais feitas, totalmente estética. E tudo bem fazer anestesia. Tudo bem sedar, entubar e ficar 2 dias. Ninguém pensa sobre isso. Por que acharia tão ruim fazer um procedimento anestésico para um tratamento de uma doença tão grave quanto a ketamina? E para os profissionais de saúde que gostariam de indicar pacientes para esse tratamento, a indicação ela deve ser feita para o psiquiatra ou para o anestesista? É um grupo de trabalho entre o psicólogo, o anestesista e o psiquiatra. Então, a indicação pode vir de qualquer um dos lados. Ela pode indicar direto para o anestesista. Com certeza o anestesista vai querer conversar com o psiquiatra. O anestesista não tem formação em psiquiatria para fazer o diagnóstico e acompanhar o caso sozinho. Então, muito provavelmente, ele deveria entrar em contato com o resto da equipe, com o psicólogo, com o psiquiatra, discutir quais são as opções, discutir se realmente esse paciente tem indicação e se tem o que esperar dessa indicação, e os 3 juntos tomarem uma decisão. Então, a indicação, levantar a bola pode vir de qualquer canto, né? Mas o tratamento deve ser sempre feito num grupo. E depois perguntaram qual que é o mínimo, quanto tempo dura e qual o número de sessões. A gente tem, pelos trabalhos científicos, que são 6 sessões iniciais para responder 2 perguntas. A pessoa responde a ketamina e ela vai responder sim, em 75% das pessoas a ketamina funciona, no final da 6ª infusão. A segunda pergunta, quanto funciona? Qual a força dessa atividade antidepressiva? Então, quando você vai ler, a pergunta é isso, né? De 6 infusões é o mínimo. Nesse grupo canadense, eles publicam bastante coisa, e eles têm um protocolo deles, de fazer ketamina, em que eles fazem 4 infusões. E aí avaliam se tem alguma melhora ou se não tem. Se não teve melhora, eles param. Se não, eles vão voltar se teve melhora, eles continuam fazendo. Então, eu acho que a decisão clínica, quando você procurar algum lugar, você vai ter que discutir com o profissional que está te provendo a infusão, qual o plano terapêutico. Não há mínimo. A gente sabe que, por exemplo,
como eu disse antes, se eu fizer uma infusão de ketamina, 20% das pessoas vão ter resposta antidepressiva. Eu preciso continuar até a sexta? Depende do que o profissional que estiver te provendo pensa sobre isso. Às vezes que sim, às vezes não. É uma decisão em conjunto. Acho que, novamente, a autonomia do paciente tem que entrar em conjunto com o resto da equipe e decidir. O mínimo, então, é um. E perguntaram também sobre valores. Se é um tratamento muito caro e se você pode falar quanto custa. Eu não posso pelo Código de Pela Ética lei. Médica. O Código de Ética Médica me proíbe de dizer valores sobre tratamentos médicos fora de consulta. Então, eu não posso fazer isso. O que eu posso dizer é que é um custo-benefício bem interessante. Você tem um reganho de vida, você tem um reganho, quanto custa tomar banho, quanto custa trabalhar, quanto custa conseguir ver um filme sem a cabeça em desassossego, quanto custa conseguir levantar da cama e ficar com seus filhos, quanto custa sentir prazer novamente nas pequenas coisas da vida. Aí é uma decisão pessoal. Os tratamentos aqui em São Paulo têm vários valores e eles vêm acompanhados de vários níveis de atenção. Uma Mercedes, se você comprar uma Mercedes, pode custar R$ 500 mil e você vai ganhar algumas coisas. Você pode comprar um Corsa, que vai vir com outras coisas. Aí depende de cada um o que prefere para dentro de si. Existem pessoas que preferem dirigir um carro bom, com segurança, 8 airbags, cinto de segurança. Caso de colisão, minha família vai estar segura, porque tem airbag lateral, porque tem barras de proteção. E tem pessoas que acham que não, que ela pode dirigir um Santana 88, sem o apoio de cabeça, porque ela prefere escolhe correr o risco. Contanto que seja uma decisão informada, contanto que seja uma decisão sabida que você está fazendo, ela é sempre uma decisão boa. Então vale a pena pesquisar. Existem alguns lugares em São Paulo que fazem infusão. Vale a pena pesquisar, ver o que eles oferecem e ver quanto seguro você se sente, quanto confortável você se sente. E para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre os benefícios do tratamento e que índice que a gente tem de remissão de doença. No final da sexta infusão, a gente tem uma resposta, quer dizer, melhora da 50% dos sintomas, em torno de 70% a 80%. Por que é em torno? Por que eu não tenho um número fixo, um número fechado? Porque se você ler um trabalho, ele fez a avaliação em 24 horas depois, achou 70%. O outro trabalho fez a avaliação 3 dias depois, achou 90%. Outro trabalho fez 3 dias depois e achou 40%. Então, quando você soma, passa a régua, quando você pega tudo no final, você vai ter uma margem. Essa margem está em torno de 75% das pessoas beneficiadas, com mais da metade dos sintomas em remissão. Uma medida mais interessante, chamada Odds Ratio, que eu já comentei aqui, é a probabilidade de você ter eficácia acima do placebo. Então, quando você tem a ketamina endovenosa, você tem 15 vezes mais probabilidade de ter resposta do que o placebo. Isso no terceiro dia. No primeiro dia, você tem 7 vezes maior probabilidade de ter resposta do que o placebo. Qual que era a outra pergunta? Remissão. Essa é a resposta. Remissão. Remissão é 60% das pessoas. Então, um pouco mais da metade das pessoas tem uma remissão. Quer dizer, uma melhora importante a ponto de não apresentar sintomas. Então, a pessoa tá tratada da depressão. Vamos imaginar... Se fosse uma hipertensão, pressão alta, pressão está 12,8. E a resposta, em vez de estar 22, está 14, 15. É aceitável, é melhor, não é emergência, mas ainda não é 12,8. Então, 12,8, não ter sintomas, não ter doença ativa, 60% das pessoas que se fazem tratamento com 6 infusões. Perfeito. O pessoal tá comentando aqui que é um custo-benefício que vale muito a pena, por experiência própria. Muita gente falando que mudou de vida depois do tratamento. A Micaela também escreveu que foi excelente. Obrigada, Mi, por ter vindo aqui hoje. Enfim, todo mundo parabenizando, dizendo como acabou se beneficiando mesmo e que você é um excelente profissional. Muito obrigado. Para passar os recados. Eu quero te agradecer muito.
por tudo, por toda a explicação e dizer que eu vou deixar a live salva, tá bom? Então, outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, elas vão poder assistir a esse conteúdo depois. E se você quiser deixar algum recado? Acho que o recado que eu gostaria de mais dar é cuida da sua saúde mental. A doença é uma doença que vai te dizer para não se cuidar. É uma doença que vai dizer para você não fazer, para você ficar na cama, que nada vale a pena, que não precisa levantar. E tira, inclusive, a possibilidade de você pensar, nossa, será que existe um futuro para mim? Mas considere um tratamento eficaz, considere um tratamento rápido. Não precisa ficar sofrendo, você não precisa ficar esperando. Você tem possibilidades, converse com o médico, procura na internet, fala com outras pessoas. Informação não falta hoje, a gente precisa cuidar e precisa ter esperança. O ponto central da depressão é a falta de esperança. Então, que seja um familiar que não está doente, um familiar que promova. A gente não precisa esperar. Os trabalhos dizem duas medicações via oral. A gente não precisa esperar 1 ano, 15 anos para tratar com uma medicação mais eficaz. A gente precisa esperar 2 medicações eficazes. Né? Isso já é considerado resistente. Então, acho que a primeira coisa mais importante é cuida da saúde mental, ajuda quem está do seu lado. A doença é uma doença grave, debilitante, tira anos de vida de uma pessoa, tira capacidade produtiva, tira capacidade de relacionamento. Você perde seu filho, você perde sua mãe, perde sua esposa, até pela doença. Seja tanto morte por suicídio, que é uma coisa séria, uma coisa pouco dita, mas existem mais suicídios do que homicídios no Brasil, para ter uma ideia da gravidade. Então, é uma coisa super séria, seja pela falta de relação. Mesmo a pessoa está viva, mas está com a doença, ela não existe do seu lado. Então, trata. Eu já ouvi um termo que dizia que é uma morte em vida. Então, é como você está morto, mas você está vivo, né? Porque você não está vivendo, você não desfruta de uma qualidade de vida, você não faz, você não é produtivo, mas você está vivo. Então, é como se você tivesse morto, só que vivo. Sim. Eu achei diferente de uma fratura, em que você está em uma fratura da perna, você vai procurar, nossa, está me doendo, eu vou lá e procuro para fazer. Só que a própria iniciativa da depressão, ela tira a própria iniciativa de procurar. É como se a fratura quisesse ficar lá, e você acaba se acostumando com aquela fratura e vive daquela forma. Então, a depressão tem essa parte muito particular, muito macabra, assim, muito malévola da própria doença, de tirar até a vontade de tratá-la. Tá bom. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.